Olá, alunos do sétimo ano. Iremos falar agora sobre o renascimento humanista. Nós estávamos estudando sobre o humanismo e agora nós iremos falar sobre a parte ligada a artes, à cultura. Como que foi isso, como que impactou de fato na vida das pessoas essa arte, essa cultura muito diferente do que eles estavam vivendo antes. Como eu havia falado no outro vídeo, eles normalmente quando se recusa um período, pega-se o outro como referência. Então esses artistas que vão fazer o período do Renascimento, eles vão renascer a arte clássica, também ligada à Grécia, a Roma. Muito a Roma, principalmente, porque eles vão pegar as formas de escultura muito mais realista do que antes eram feitos. Muitas das pinturas do período da Idade Média eram sempre em 2D, não tinham dimensões nem de altura, nem de profundidade, nem de volume, mas agora não é mais o que eles buscam. Os pintores, principalmente, vão buscar ser o mais realistas possíveis. Você pode ver isso na página 66, a diferença entre uma pintura seria o mesmo quadro, a representação da mesma cena, que seria a Ceia de Cristo, mas a diferença entre um e outro por meio do Renascimento. Porque quando o Renascimento acontece, esses pintores vão buscar ser mais realistas. Então tem a ideia de profundidade, tem a ideia de que realmente é uma mesa, a parte de baixo dessa mesa, os itens estão com altura. Então tem toda essa questão de 3 dimensões. Outro fator que eles buscam muito nessa Idade Clássica é recapitulando esse período em que os homens, eles desenhavam nas paredes das suas casas, nos palácios, nos templos. Então, eles vão fazer isso também no período do Renascimento. Como assim? Muitas dessas, principalmente as pessoas ricas, vão começar a contratar esses pintores para poderem desenhar nas suas casas. Fazerem desenhos ou nas paredes ou em tapeçaria, principalmente nas paredes, assim como se fazia na Idade Clássica. Essas pessoas, esses burgueses, que vão buscar principalmente prestígio, porque eles já tinham dinheiro, mas agora eles querem demonstrar que não tem só dinheiro por ter, mas tem dinheiro até para investir nas artes. E eles vão se chamar os mecenas. Esses mecenas, então, vão pagar esses grandes artistas para fazerem os desenhos ou esculturas para terem em suas casas. Não apenas os mecenas vão pagar, mas também a Igreja Católica. Ela vai acabar cada vez mais pagando para ter em seus templos, nas suas igrejas, mesmo a parte física, eles vão ter esses acervos, né? Esses não são mais mosaicos, mas pinturas, assim como esculturas. Vocês podem ver na página 68 e 69, vai estar falando sobre isso. Os principais nomes desse período nas artes são Rafael Sanzio, Michelangelo Buonarroti, são italianos, um pouco difícil de falar o nome, o Leonardo da Vinci e o Donatello. Se você reparar, Rafael, Michelangelo, Leonardo e Donatello também são nomes das Tartarugas Ninjas, porque são inspirados nesses pintores e escultores. Michelangelo mesmo, ele não foi só pintor, ele foi escultor também, ultra realista. As formas que eles produziam pareciam muito que a pessoa realmente estava ali, com cada nervo. Eles pintavam, desenhavam com muitos detalhes, se importavam muito com isso. Tinham obras que não eram de um dia para o outro, mas a pintura da Capela Sistina, que foi assim, a Capela Sistina demorou 4 anos para ser terminada, porque ele pintou o teto, pintou as paredes. Você pode pesquisar na internet depois pinturas, principalmente de igrejas, no período renascentista. São fantásticas, eles buscam essa realidade, trazer isso para as pessoas. Outro fator é que o Renascimento ele durou mais ou menos entre o século XIV até o XVII, então foram muitos anos de Renascimento. E eles tinham, culturalmente, um objetivo de trazer 4 questões principais: a racionalidade, o experimentalismo, o individualismo e o antropocentrismo. Então a gente está saindo um pouco apenas das artes, mas ainda ligado à cultura, como isso mudou na vida da população. Então, o racionalismo, ele queria buscar que a razão é o único, queria trazer, né, que a razão é o único caminho para se realmente chegar ao conhecimento. Não é apenas uma explicação de que porque Deus quis ou porque a Bíblia diz,
Desculpa, a Bíblia não. A igreja falou que é isso. Nós temos o segundo, que é o experimentalismo. Então, ele buscava que a pessoa experimentasse, tivesse sensações para chegar realmente a uma ciência, como a dissecação de cadáveres, por exemplo, que era assim que eles iam conseguir realmente chegar. E não apenas, a igreja falou que é assim, então é por é. A pessoa nunca tinha aberto realmente o corpo para ver como era por dentro, todo o funcionamento que nós temos dentro do nosso corpo. O individualismo, nós falamos tanto do individualismo quanto do antropocentrismo na outra aula. O individualismo, então, é a ideia de que o homem deve conhecer a si, deve buscar os seus interesses, deve favorecer os seus talentos para que ele possa crescer, se desenvolver, até crescer economicamente. A igreja não permitia que as pessoas mudassem a sua categoria social. Ela nasceu pobre, ela ia morrer pobre, não ia poder crescer nem com comércio, nem com nada. O individualismo ele vai falar que não, que você vai sim poder, desde que você trabalhe para isso, você vai poder mudar a sua situação financeira. Isso vai ter um grande impacto social e religioso que a gente vai estudar na próxima aula, que é o movimento protestante. Ele acontece muito por causa desse fator aqui. E nós temos o antropocentrismo, que agora não é mais Deus no centro do universo, mas é o homem e a sua vontade, os seus desejos e as coisas que eles querem para que se auto-beneficiem. Por enquanto é isso, muito obrigada.